É um prazer enorme poder estar aqui participando com vocês do Congresso Online Pensar Contabilidade, essa nova forma de pensar a contabilidade. E muito mais feliz pelo convite, professora Lieda, para estar falando um pouquinho com vocês da elaboração de notas explicativas, né, lá do OCPC 07. Meu nome é Habib Bichara, eu sou formado em Economia e Contabilidade, estou fazendo um doutorado em Administração, sou mestre em Contabilidade e Controladoria pela Universidade de São Paulo, tenho um MBA em Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas. Hoje eu atuo como diretor executivo aqui em Belém, uma empresa de construção civil, e sou conselheiro fiscal do Grupo Ser Educacional. Além disso, trabalho como mentor contábil, escritório de contabilidade, sou palestrante e sou também professor de pós-graduação em diversas faculdades, centros universitários e universidades. O nosso desafio é falar sobre o OCPC 07, que fala sobre notas explicativas, e já é assim, de senso comum para todos nós que a adoção das normas internacionais de contabilidade trouxe consigo um aumento significativo de quantidade de informações a serem divulgadas em notas explicativas. Nós, no Brasil, não estávamos acostumados a divulgar tanta informação, e quando veio, então, a 11638 e as demais, a MP e a lei 11941, então, isso fez com que mudássemos um pouco a nossa percepção de divulgação em notas explicativas. Por outro lado, existe uma série de questões que precisamos refletir, porque o CPC 07 ele veio exatamente dirimir essas dúvidas, né? Primeiro, com esse aumento significativo dessas informações, existe um excesso de dados que não eram relevantes para serem informados. Existia uma ausência de foco nas informações que eram importantes para a tomada de decisão. E ainda para dificultar esse processo, existe uma falta de uma linguagem clara e objetiva, principalmente no mercado brasileiro. Vejam, uma série de problemas que nós tínhamos, mas que nós já estávamos no meio e até então já divulgando e trabalhando as notas explicativas. Um fato, e isso é importante deixar registrado aqui, que o CPC ele sai na frente dos demais países, né, quando ele elabora a orientação técnica ao CPC 07, que é a evidenciação da divulgação dos relatórios contábil financeiro de propósito geral. Exatamente, porque ele tenta trazer à luz a solução das questões que nós pontuamos no slide acima. O CPC 07, ele possui como intuito, como finalidade, consolidar as exigências que já existiam em pronunciamentos do CPC e na lei das SAs, e que trazia no seu bojo as conclusões do comitê sobre os dispositivos existentes e as diretrizes que deveriam ser adicionais trabalhadas, então, com o CPC 07. Basicamente, quais foram as principais orientações do CPC 07? Primeiro foi falando da relevância, né? Que somente itens relevantes, itens irrelevantes não precisavam ser divulgados, declaração de conformidade, falando exatamente que a entidade
ela declara que todas as informações relevantes, e somente as relevantes, estão sendo divulgadas, e a gente vai já comentar um pouquinho sobre isso. A questão da redação, né, livre desses jargões técnicos, que é muito peculiar para a nossa área de contabilidade. E as exigências da divulgação, os próprios pronunciamentos, e fugindo um pouco daquele checklist padrão de divulgação, a ordem de como deveria ser as notas explicativas, e uma coisa interessante que ele vai dizer que não obrigatoriamente na mesma ordem sugerida pelo CPC 22, ele fala da apresentação das demonstrações contábeis, a divulgação das políticas contábeis, não é todas as políticas, mas só aquelas específicas daquela entidade, políticas que não são aplicadas podem não ser divulgadas a partir dessa orientação, as mudanças de políticas precisavam ser divulgadas, e as referências cruzadas que precisavam ter entre as notas e as demonstrações contábeis, ou mesmo entre notas e notas que se referiam. Essas foram as principais alterações, né? E para a gente entender essas principais alterações, a gente precisa falar um pouquinho sobre relevância e representação fidedigna dos dados. O pronunciamento contábil, né, que é a estrutura, o framework da questão da conceitual, né, é a primeira norma que o ACPC 07 ele vai analisar. E a primeira discussão que o ACPC 07 traz é sobre informação relevante. Ele define que informação relevante é aquela que vai possuir a capacidade de fazer a diferença nas decisões a serem tomadas pelo usuário. Relevância é a capacidade de fazer diferença nas decisões a serem tomadas pelo usuário. Ou seja, a capacidade que ela tem de alterar a percepção do usuário em relação à capacidade de geração de fluxo de caixa de uma entidade. O conceito de geração de benefício econômico futuro. Está aqui em voga, sendo traduzido pela percepção da capacidade de geração de fluxo de caixa de uma entidade. Nesse contexto, relevância, então, ela abrange o conceito de materialidade. E quando é que uma informação ela é material? É que aquela que, se houver uma omissão ou distorção, ela influencia na decisão do usuário, daquela informação contábil. Então, eu deixo uma provocação nesse slide, que se a informação contábil é útil, e para ela ser útil deve ser relevante, então a gente chega à conclusão de que informações relevantes não são úteis, portanto, não precisam ser divulgadas. E aqui começa um problema seríssimo, porque até então existia uma figura de um tal de checklist, CPC 26, que todo mundo divulgava tudo, e às vezes aquelas políticas, aquelas divulgações, elas não eram específicas para aquela determinada empresa. E lembro até que as empresas de auditoria, por muito tempo, fizeram manuais de divulgação, né, de elaboração das demonstrações financeiras, para que pudesse atender isso. E aí as empresas pegavam aquilo e replicavam aquilo sem fazer uma análise crítica. O ACPC 07 vem e começa a desmistificar um pouco esses conceitos. Representar fidedignidade a um evento econômico é quando a sua informação ela é completa, neutra e livre de risco. A gente tem um pouco de entendimento equivocado quando a gente fala da questão de informação completa. Eu chamo aqui a atenção para esse cuidado, que a gente não deve confundir o termo de completa com tudo que se tem. Isso não é informação completa.
Mas a gente tem que entender que a partir dessa visão que o OCPC 07 traz, que ele fala que o completo aqui é divulgar todo o necessário para que eu entenda aquilo que é relevante, para que eu entenda aquilo que pode interferir no julgamento e na tomada de decisão do usuário da informação contábil. O OCPC 07, então, ele traz uma nova diretriz para identificar o que é riscos relevantes, itens relevantes. A regra que ele traz para identificar o que são itens relevantes são aqueles itens que podem trazer risco para a entidade. Mas, o que seriam esses riscos para a entidade? As entidades, elas estão expostas a diversos fatores, né, na sua geração de caixa. E nós já entendemos aqui que a geração de benefício futuro está relacionada à capacidade de geração de caixa da entidade. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, inadimplência, volatilidade dos preços, o grau de endividamento, os covenants das dívidas, negócios e entidades que são sensíveis à variação de taxa de câmbio e de juros, dependências econômicas de fornecedores e clientes, prazos de pagamento e recebimento. Esses aqui que eu falei para vocês são alguns exemplos dos riscos aos quais as entidades estão constantemente, diariamente expostos e que afeta um princípio fundamental e basilar da contabilidade, que é o princípio da continuidade. E aí, então, o CPC 07, ele inova ao ponto, ao apontar claramente a visão, e eu queria deixar isso muito claro, que somente informações relevantes devem ser divulgadas. E ele é enfático e textual quando ele diz que informações irrelevantes não devem ser divulgadas. Nós não precisamos encher as notas explicativas de informações que não ajudam o usuário na tomada de decisão. E fundamental da avaliação de uma entidade é analisar os riscos aos quais ela está exposta. Esse aqui é o resumo desse primeiro momento da nossa discussão. O CPC 26, ele já dispunha que as entidades deviam divulgar separadamente as classes materiais de itens relevantes, contas a receber, aquele conjunto de itens que estavam dentro do seu contas a receber. Mas o CPC 07 ressalta, ele vem e diz assim, olha, existem alguns itens que podem ser imateriais para divulgação na demonstração contábil, mas que não são suficientes materiais quando eu abro nas notas explicativas. Mas aí, como é que eu consigo entender isso? Isso vai depender do julgamento de quem está elaborando as demonstrações financeiras e os auditores que estão auditando, para que eles possam aplicar o conceito de materialidade e relevância que a gente viu no slide anterior. O OCPC 07, que antigamente, né, a gente falava do CPC 26, do cumprimento do checklist, ele vem e diz que o CPC 26, que baseava-se na divulgação de toda e qualquer informação, porque elas estavam listadas no rol do requerimento, sem uma devida análise da sua relevância, e aí, por si só, podia levar a uma informação irrelevante,
e que o leitor leria e que não ajudaria em nada a sua tomada de decisão, o CPC 07 diz que não é preciso mais fazer esse cumprimento desse checklist. Porque o que importa nas demonstrações financeiras e nas suas divulgações é que esses itens tenham relevância e materialidade para a tomada de decisão do usuário. Um outro ponto que é tratado importante no CPC 07 é a compreensibilidade das notas explicativas. A informação contábil deve ter como característica, sempre que possível, 4 pontos importantes. A comparabilidade, sejam informações comparáveis. Essas informações precisam ser verificadas, elas precisam ser tempestivas e, acima de tudo, precisam ser compreendidas por aqueles que o leem, que as leem. Então, o CPC 07 ele discute especificamente que a compreensibilidade no que tange não somente a nomenclatura das contas, mas também o cuidado que a gente tem que dar no momento da redação dessas notas explicativas. O que ele chama atenção para os preparadores e para os auditores é que quem lê pode não estar acostumado a essa linguagem da contabilidade. Então, as notas explicativas têm que ser capazes, ao ser escritas, se tornarem compreensivas para esse leitor. Isso tão é verdade que no CPC 07 ele orienta que os jargões técnicos possam ser usados somente em casos que já não tem mais para onde usar outra conotação. Aí você usa o jargão técnico. Então, o CPC 07 apresenta uma diretriz relevante sobre a compreensibilidade. Na redação das notas, não se deve apresentar repetição dos fatos, de políticas contábeis ou outras informações, de forma que eu possa evitar que o usuário, ao ler as informações, possa desviar sua atenção e, ao mesmo tempo, possa tomar uma decisão equivocada na leitura dessas informações. Consequentemente, essa estrutura, essas novas definições que o CPC 07 traz, faz com que nós possamos caminhar numa evolução de uma melhor evidenciação e melhor divulgação e melhor compreensibilidade da informação contábil através das notas explicativas. O CPC 07 também fala da ordem das respectivas notas explicativas. Ele orienta que a primeira nota explicativa ela tem que ser referente ao contexto operacional e, em seguida, a declaração de conformidade. E aí, as notas explicativas, elas podem seguir a ordem de relevância das informações, principalmente obedecendo à visão da compreensibilidade. Ou seja, primeiro, eu olho para o contexto operacional. Segundo, a declaração de conformidade. E depois eu sigo a regra das informações que são relevantes e que podem tornar compreensíveis a informação contábil. O OCPC 07 ele relembra sobre a exigência, principalmente, das referências cruzadas entre as notas explicativas das demonstrações. Por isso que vocês veem ao lado das contas contábeis lá, da demonstração de resultado, né, uns numerozinhos. Aqueles números são relativos às notas explicativas. Ele diz que a isso ele chama referência cruzada, para que o usuário tenha a melhor evidenciação e a melhor compreensão das informações ali divulgadas.
Porém, ele adiciona também uma nova diretriz, no sentido de que eu possa ter referência cruzada entre uma nota explicativa e outra. Isso é muito interessante. Por exemplo, quando eu pego o imobilizado e a respectiva despesa de depreciação, a natureza e a função da depreciação, que está lá no resultado, mas em contrapartida está no imobilizado. Então, ela aparece duas vezes a informação, lá no resultado e na movimentação do imobilizado. Um outro aspecto assim, importante é a divulgação das políticas contábeis, que são as bases para a elaboração das notas explicativas. O CPC 07, ele volta a colocar que a entidade somente deve divulgar as bases para a elaboração de suas demonstrações e políticas a que sejam aplicadas, a elas aplicáveis, especificamente. E, além disso, que sejam relevantes para o entendimento das demonstrações. O que acontecia anteriormente é que muito das empresas, ao divulgar as suas políticas contábeis e bases de elaboração, colocavam coisas que não tinham nada a ver com o seu negócio e nem apareciam na referência das suas demonstrações, dificultando ainda mais a compreensão do usuário da informação. Aqui é claro, né, que a gente não pode deixar de falar que, no caso de políticas contábeis, a mudança em si, seus efeitos e a razão, isso obrigatoriamente precisa ser divulgado, até por uma questão de você fazer com que as informações possam se tornar compreensivas e comparáveis ao longo do tempo. Uma chamada de atenção aqui, que é, no caso das normas que não possuem alternativa e que não sejam significativamente específicas para essa entidade, então, até mesmo as políticas que não sejam aplicáveis, o que eu faço? Eu não gasto tempo. Eu não preciso divulgá-las. E aí a gente descobre o quanto nós perdemos tempo quando estamos fazendo notas explicativas de demonstrações contábeis. O CPC 07, além de concluir que somente as bases políticas relevantes podem ser divulgadas, ele ainda orienta uma outra coisa, que não fiquem repetindo o texto da norma. Então, não é pegar e copiar a norma e colocar na nota explicativa. E aí a gente começa a perceber que houve a preocupação, quando o CPC 07 traz, que é o processo de simplificação da evidenciação, já que somente se deve ser divulgado as informações que sejam relevantes, e as irrelevantes eu não divulgo. E todas as informações relevantes precisam, então, ser divulgadas, e o afunilamento de todas se dá numa direção da percepção do que é que seja material, ou seja, nós voltamos lá para o início da nossa discussão, quando eu divulgo aquilo que é relevante. E o relevante afunila para uma percepção daquilo que é material do que é relevante. Que impacta, que traz risco no processo decisório do usuário da informação. Então, o CPC, ele não pediu e não mencionou, mas talvez os preparadores das demonstrações contábeis deveriam, e aqui é uma sugestão e uma crítica, né, iniciar o processo explicando nas próprias notas explicativas quais os conceitos e se adotados em termos percentuais e quais os indicadores que foram utilizados para balizar o que é e o que não é relevante e material. Para que também o usuário da informação
ele tenha o conhecimento e o discernimento para acompanhar a evidenciação e a divulgação daquilo que os preparadores entendem como material irrelevante. E isso ainda a gente não observa nas demonstrações contábeis aqui no Brasil. Então, senhores, as principais críticas são oriundas para a construção do CPC, e aí um grande resumo, é que nós tínhamos um volume de informações de divulgação em relatórios que provocava muitos questionamentos pelo agente de mercado, principalmente em relação à extensão do material que era apresentado ao mercado. E os agentes de mercado começavam a perceber que tinha muita informação irrelevante e que, às vezes, faltava o principal, que eram informações relevantes no processo de divulgação. A reprodução, muitas das vezes, das informações era dada como desnecessário, o que traria um aumento de custo na elaboração e na divulgação. E isso também é reclamação de diversos agentes de mercado, desde os preparadores dos relatórios até os analistas, inclusive passando até pelos próprios conselheiros das companhias. Uma outra crítica é a apresentação das demonstrações contábeis, que, segundo muitos, aí, percepção, parece adotar a técnica daquele famoso checklist, né, das divulgações requeridas pelos pronunciamentos, e que muitas das vezes no checklist não eram observados critérios de relevância. E para concluir, o Brasil não era diferente do restante do mundo. Só estava havendo forte movimento mundial no sentido de se chegar a um caminho que traga para as demonstrações contábeis, primeiro, apenas aquelas informações que realmente interessem ao usuário, no sentido de que essas informações eles possam orientá-los nas suas decisões sobre aquela entidade. Para finalizar, as questões aqui que o ACPC 07 traz sobre as notas explicativas, ele deixa claro que os dispositivos normativos e legais existentes já são suficientes para que a gente possa ter uma alteração na forma como as notas explicativas são elaboradas. Se não para eliminar, mas ao menos, né, ou pelo menos reduzir o excesso de volume de informações e que não são relevantes e que acarretam uma dificuldade muito grande no entendimento da realidade econômica e financeira de uma empresa que alguém quer retratar através da leitura das notas explicativas. Eu acho que o ponto que o ACPC traz, que é muito mais do que uma novidade, mas eu acho que o ACPC 07 ele faz uma leitura mais atenta das normas que existem e busca induzir uma mudança de postura nos preparadores das demonstrações financeiras e nos próprios auditores. Faz com que os preparadores e auditores comecem a se questionar sobre o que é relevante e o que é material dentro das demonstrações financeiras. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar falando sobre o ACPC 07, falando sobre notas explicativas. Espero poder ter contribuído um pouquinho para o conhecimento, alargar um pouco as fronteiras de vocês e dizer que a gente tem que ser contabilidade raiz. Temos que entender os conceitos, temos que entender aquilo que fundamenta a nossa contabilidade, para que, de posse dessa base conceitual,
então possamos gerar riqueza, gerar conhecimento e gerar agregação de valor para os nossos empresários. Desejo muito sucesso a todos, espero que vocês tenham sucesso na sua caminhada e que possamos fazer da nossa profissão uma profissão forte, uma profissão dinâmica, uma profissão com pessoas que buscam conhecimento e autoridade naquilo que falam. Sucesso, um beijo no coração e a gente se encontra aí por esse Brasil. Um beijo no coração de todos é o meu desejo para todos vocês.